Graça e paz, amados irmãos, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Redentor, nosso Senhor por toda a eternidade. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade maravilhosa de trazer uma pequena meditação para cada um de nós. Eu gostaria de, nesta manhã de domingo, deixar um estudo, um breve estudo, com o título de As 4 propostas inaceitáveis de Faraó. E esse estudo, esta pequena meditação, eu gostaria de baseá-la em Êxodo capítulo 3, de 1 a 12. E convido você para abrir a sua Bíblia comigo neste momento, em Êxodo 3. Abra sua Bíblia, Êxodo 3, versos 1 a 12. E vamos ler juntos, vamos aproveitar e ler juntos esta passagem. Está escrito assim, exatamente assim. Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: agora me virarei para lá e verei esta maravilha, e porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: com efeito, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. E tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço os seus sofrimentos. E desci para o livrar da mão dos egípcios, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. E também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, pois, vem, e eu te enviarei a Faraó, para que tireis do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Que palavra gloriosa! Certamente eu serei contigo. E isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Amados irmãos, filhos de Deus, nas longas cenas que integram e emocionam a história da saída dos israelitas do Egito, sob a firme liderança do velho Moisés, existem alguns fatos realmente notáveis e que nos ajudam a entender como é difícil
ou quão grande foi difícil, como é difícil fazer a obra de Deus, ou como foi difícil a tarefa de Moisés para realizar, para obedecer o que Deus lhe ordenou. E esta pequena meditação de hoje se propõe a analisar as 4 sugestões dadas por Faraó aos hebreus. Faraó deu 4 sugestões. Cada uma delas visava afastar o povo judeu do seu alvo maior, alcançar a liberdade do domínio egípcio. Alcançar a liberdade do domínio egípcio. Deixa eu me dar uma olhadinha aqui, eu quero que você também me acompanhe. Abra sua Bíblia em Êxodo. Êxodo, livro de Êxodo, você já estava no capítulo 8. 8. Para você ler comigo, o versículo é o 35. 35, deixa eu encontrar aqui. Versículo 35. É 35? Não. Êxodo, Moisés saiu do Egito, o Senhor falou, e Moisés, não. 35, não, 25. 25. Não é o 35, meus irmãos, é o 25. Me perdoe. Eu anotei errado aqui nos meus apontamentos. Êxodo, capítulo 8, 25, está escrito assim: Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse, Ide e ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Veja só, amados, sacrifiquem a Deus da terra do Egito. Que coisa! É o primeiro ponto que eu gostaria de analisar com você. Esta proposta era inaceitável. E inaceitável por quê? Porque Deus havia levantado a Moisés com a missão precípua de tirar o povo de Israel do Egito. Esta era a missão de Moisés. Não é? Sacrificar a Deus no Egito equivaleria a permanecer indefinidamente na terra. E Deus tinha prazos estabelecidos para cumprir o seu programa libertador. Eu sempre digo que há um tempo, conforme diz a Bíblia, determinado para cada coisa debaixo dos céus. Cada coisa. Deus nunca se adianta e Deus nunca se atrasa. Segundo ponto. Alguns animais que seriam imolados em sacrifício pelos israelitas eram tidos por sagrados, eram considerados animais sagrados pelos egípcios. E isso iria causar um problema muito grande para eles. Você, se tiver tempo, dá uma olhadinha em Gênesis capítulo 46, verso 34. Essa proposta, essa primeira proposta de Faraó, contrariava o espírito da proposta inicial de Moisés. Sim, qual era? O de sacrificar a Deus com 3 dias de distância do Egito, conforme Êxodo 5, versículo 3. O Egito simboliza para nós o mundo perdido, o mundo sem comunhão com Deus. E na Bíblia Sagrada, nós encontramos o Egito muito associado à escuridão, à escravidão, à violência e ao pecado. Vale a pena para mim e para você estudar a produção do Egito. Cebola, alho, pepino e coisas desse tipo. E é interessante notar, amados, que para
se colher esses produtos, tem que se fazer um movimento para baixo. É verdade, já parou para pensar nisso? Tem que se curvar, pois são ligados ao solo. Os produtos de Canaã, ao contrário, são colhidos, não é, para cima. Deus nos ordena a separação do mundo, pois ele se acha sob o controle do maligno. O mundo jaz no maligno. Nós temos várias referências, se eu não tiver anotado nenhuma errada, são algumas delas, né? Não são todas, é lógico. Eu pus apenas 4 aqui. João 15, verso 19. Tiago 4, verso 4. Gálatas 1, 4. E João 17, 14. Para a sua conferência depois. E merece, irmãos, um estudo específico e detalhado a resposta de Moisés. Moisés, em 8:26, ele diz o seguinte, olha, presta atenção, 8:26. Respondeu Moisés, não convém que assim se faça, porque é abominação aos egípcios o que havemos de oferecer ao Senhor nosso Deus, sacrificando nós a abominação dos egípcios, né? Sacrificando nós a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? É aí uma pergunta sábia de Moisés a Faraó. Né? E você também pode dar uma conferida em 2 aos Coríntios, capítulo 6, verso 17. Agora, a segunda proposta de Faraó. Nós ficamos de analisar 4 propostas, nós vamos analisar agora a segunda. Vão, mas não vão muito longe. Êxodo 8, verso 28. Olha, vamos aqui ver na Bíblia novamente, 8:28. Então disse Faraó, eu vos deixarei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente não ireis muito longe. E orai por mim. Olha essa. E orai por mim. Vão. Vocês querem ir? Vão. Podem ir. Só que não devem ir muito longe. Aí eu pergunto, vamos analisar a segunda proposta de Faraó. Por que 40 anos de peregrinação? Por que Deus deixou o povo peregrinando 40 anos no deserto? Por quê? Deus quer eliminar o caminho de volta. Todo caminho fácil para o crente o constrange a procurar uma via de retorno. Tudo que vem fácil, vai fácil. Faraó fez esta proposta porque queria manter Israel debaixo do seu controle, perto de si. Ele queria manter o povo perto dele, amados. Este sempre tem sido um problema para a igreja. Qual o problema, pastor? Não alcancei. Irmãos, eliminar a distância dos prazeres mundanos, o que equivale a mantê-la longe, manter a mim e a você, manter a igreja longe da vida de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Eis aí, então, a razão porque Deus fez o povo passar o Mar Vermelho. O milagre da passagem do Mar Vermelho seria absolutamente irrepetível. Ou seja, não se repetiria jamais se Israel pretendesse voltar ao Egito. Claro, se Deus abriu o mar para eles saírem de lá, significa também que Deus não abriria o mar para eles voltarem para lá. Deus não os queria lá.
Deus não quer o seu povo na escravidão. Deus não quer o seu povo vivendo uma vida mundana, nem servindo a outros deuses, nem aos prazeres da carne. É necessário uma vida de santificação, porque o nosso Deus é santo, santo, santo. A proposta de Faraó tem sido, em verdade, um de seus passatempos favoritos. Quando ele diz não vá longe, nós poderíamos entender o seguinte: olha, você tem ouvido isso muitas vezes, até por pretensos pastores que não são pastores, que usam a internet para enganar você. Eles lutam contra os pastores chamados por Deus. Dizem até que eles não existem. E vão ao máximo, ao cúmulo. Dizem assim, nosso único pastor é Jesus Cristo. Mas foi Jesus Cristo que Deus deu pastores aos homens. Foi Jesus que disse a Pedro o seguinte: Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não é verdade? Então, você está cansado de ouvir isso. Que é isso, rapaz? Evita os extremos. Não seja fanático. Os tempos agora são outros. Isso é coisa de antigamente. Eu pergunto a você, Deus mudou? O Deus de antigamente é diferente do Deus de hoje? Nós temos mais de um Deus? Ainda dizem mais. Eles dizem o seguinte, veja que as igrejas ao redor não são tão exigentes assim. É aquele pastor que é fanático. Outros ainda dizem, por que deixar as velhas amizades? Por que deixar os antigos hábitos? Deus quer a tua alma, Deus quer a sinceridade do teu coração. Irmãos, pule com toda a sinceridade do coração do 20º andar de um edifício e veja o que vai acontecer contigo. Aí ainda tem uns que atacam coisas que não entendem. Por exemplo, qual é a real necessidade de falar em línguas? Não vá tão longe, não precisa. Não precisa de nada disso. Para que dons espirituais? O céu está garantido para você. Deus é bom. Sim, Deus é bom. Deus é amor. Mas também é fogo consumidor. Amados, a aplicação desta lição à nossa própria vida é óbvia. É óbvia. O céu é um lugar distante. E quando o diabo diz que não devemos ir tão longe, ele está sugerindo que nunca cheguemos ao céu. E nunca devemos esquecer que a nossa vocação é celestial. Nós estamos aqui como quem está numa terra estrangeira, num país estrangeiro para nós, num outro mundo. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus nos tirou do mundo em que estávamos. Quando nós lemos a primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, e aplicamos o que ali está escrito ao que estamos falando agora, nós veremos que todos os esforços devem ser despendidos no sentido de que a igreja não permaneça no deserto. Você não deve permanecer no deserto. E eu também não. Nenhum de nós. Por quê? Porque decididamente o deserto não é o nosso lugar. A igreja precisa ir longe, muito mais longe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Longe. A terceira proposta inaceitável feita por Faraó, nós achamos em Êxodo 10. Procura aí comigo, por favor. Êxodo 10. Êxodo capítulo 10, versos 10 e 11. Vamos ver aqui se eu não anotei errado. 10, 10 e 11. Replicou-lhes Faraó.
seja o Senhor convosco, se eu vos deixar ir a vós e a vossos pequeninos. Olhai, porque há mal diante de vós. Não será assim. Agora, e de vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E foram expulsos da presença de Faraó. Meus amados, a terceira proposta. Vão somente os homens. Vão somente os homens? Parece que não há mal, não é verdade? Parece que não há nada por trás disso. Mas essa terceira proposta é realmente cruel. E eu vou te dizer por quê. Porque ela visa produzir a separação das famílias. Um antigo desejo de Satanás para com a raça humana. Ir somente os homens significa destruir os lares. E os lares não podem nem devem ser destruídos. E um outro terrível inconveniente desta proposta é que ela sugere a retirada das crianças do caminho de Deus. E não é isso que aprendemos em Provérbios 22, verso 6. Qual é o futuro de nossas igrejas se as nossas famílias não incluem as crianças no culto sagrado? Uma coisa que eu tenho visto, eu visito muitas igrejas, várias denominações, e as denominações em geral, elas costumam ter uma salinha separada para as crianças na hora do culto. E eu não estou aqui acusando ninguém. Eu não ponho defeito em ninguém. Mas eu, dentro de mim, eu tenho o direito de pensar. Na maioria das igrejas que tem essa linha separada para as crianças mais brincam do que aprendem sobre Deus. Se elas estiverem presentes ali no culto, na hora que Deus abençoar as pessoas que estão ali, elas serão abençoadas também. Elas ouvirão a mesma palavra. Tem gente que pensa que a criança não vai entender, mas vai sim. Vai. E outra coisa que eu posso dizer com toda certeza, é que ali, no culto, no momento da adoração, é que a criança é batizada no Espírito Santo. É ali que ela recebe os dons espirituais. Não é nada na salinha brincando. Não. A gente, às vezes, não dá muito valor às crianças. Eu me lembro de que um certo pregador, ao predicar a palavra de Deus com muito poder, ele estava, na hora em que a igreja fazia o seu apelo, convidando as pessoas para virem à frente para receber Jesus como o seu Senhor e Salvador, ele perguntou: tem alguém aí que quer receber a Jesus como Salvador de sua vida, como Senhor de todo o seu ser? E um menino de 7 anos de idade veio à frente. O menino levantou a mão assim e disse: eu quero. E ficou ali. E o pregador continuava apelando: onde está a primeira alma que quer receber a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua alma? E o menino estava ali, de mãos estendidas, 7 anos. E ele continuava: onde está a primeira pessoa que quer receber a Jesus? Ele ignorou a criança completamente. E eu vou te dizer, sabe quem era aquela criança? Você deve conhecer pelo menos de nome. É o hoje já velho Billy Graham, o doutor Billy Graham, considerado o maior pregador do século XX. Não devemos ignorar nossas crianças. Esta proposta de Faraó tem uma dosagem certa de retorno ao Velho Egito. O que aconteceria tão logo a saudade apertasse? Eu estou em São Paulo, meu netinho está no Rio de Janeiro. Quando a saudade aperta, eu entro num quase desespero
Eu fico nervoso, perco a paz, eu quero vê-lo. E faço tudo para ir visitá-lo. E é assim que eu penso. Quando a saudade apertasse, o povo iria querer voltar ao Egito. Tanto nos homens que houvessem ido, como nos filhos e esposas que houvessem ficado. O que seria uma tragédia total. A ausência, meus amados, dos chefes de família nos lares seria um fator de profundo desequilíbrio. E esta proposta, se aceita hoje, faria com que os filhos ousassem substituir a presença e assistência paterna pelas ofertas de Satanás. E quais são as ofertas de Satanás? Você está vendo toda hora, meus amados. Brinquedos perigosos, armas quase reais, programas de TV, essencialmente demolidores da fé, educação sexual distorcida, educação geral corrompida, colégios eivados de consumo de drogas, jogos de violência. Vocês já viram como as crianças passam tanto tempo na frente de um PlayStation jogando coisas totalmente diabólicas e os pais é que dão isso? São os pais. Como se não tivesse mal algum. Aí você pega a criança e tenta ensinar a palavra de Deus, pede para ele ler uma Bíblia, um livro que fale das coisas do Senhor, e ela faz cara feia, faz... Por quê? Porque Satanás tem sempre uma oferta alternativa, e os pais ocupados, né? Eu digo já, não havendo pais em casa, e as mães não têm tempo, e deixam as crianças se divertirem com os brinquedos de Satanás. E também são substituídos os pais por professores materialistas, coisas que vão cada vez mais afastando o coração da criança do único lugar de onde ela não deveria sair, da presença de Deus. Eu não sei, sinceramente, se hoje Jesus poderia ou falaria a mesma coisa que ele falou a respeito das crianças de antigamente. Não é que as crianças tinham louvor puro nos lábios, que as crianças adoravam com sinceridade de coração. E as crianças de hoje? Será que fazem isso? Será que entendem pelo menos isso? Por que não? Por causa dos pais, porque a Bíblia diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela crescer não se apartará desse caminho. Irmãos, esta proposta de Satanás, de Faraó, sugere um evangelho só para adultos, ou, pior ainda, somente para homens. Uma discriminação eminentemente diabólica. Atualmente, as famílias estão sendo exortadas a praticarem uma nova filosofia de vida. Deixem as crianças fazerem a sua própria escolha. Não sei se você já leu aí notícias de agora, atuais, que a Comissão de Direitos Humanos quer proibir os pais de levarem as crianças às igrejas. Sim, é verdade. Por quê? É a mesma coisa, é Satanás. Deixe que as crianças façam sua própria escolha. Nós precisamos nos lembrar de que tal atitude já representa a exclusão dos pais no contexto da formação moral, educacional e espiritual de seus filhos. E, por último, nós precisamos descobrir o que havia realmente por detrás da proposta de Faraó, traduzida em uma filosofia infernal. Eu disse filosofia infernal. E que filosofia era esta? Pais no deserto e crianças no Egito. Convém lermos cuidadosamente
Efésios 6, verso 4, Gênesis 18, 19 e Deuteronômio, capítulo 6, verso 6 e verso 7. Agora, a quarta proposta de Faraó, para concluirmos o nosso vídeo de hoje, está em Êxodo 10, verso 24. Êxodo 10, verso 24. Você pode me acompanhar aí, eu estarei lendo o verso 24, ok? Você pode me acompanhar, meu amado irmão. Achei aqui. Então, mandou Faraó chamar Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, mas vão juntamente convosco os vossos pequeninos. Os vossos pequeninos. Vão vocês, é a quarta proposta, mas não levem o rebanho. Êxodo 10, 24. Moisés recusou-se terminantemente, meus amados, queridos irmãos que vão morar no céu, a aceitar essa proposta, visto como ele conhecia profundamente a assertiva espiritual, segundo a qual, onde estiver o tesouro, aí estará também o teu coração. Deixar o rebanho seria deixar parte do coração, absolutamente inaceitável. Nenhuma igreja prosperaria, nenhum crente faria uma excelente obra para Deus com o seu coração dividido. Sim, não dá para fazer. E tal era o conteúdo da proposta. Dá uma olhadinha também na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 10. Irmãos amados, se o rebanho ficasse no Egito, onde estariam os animais para o sacrifício? Naquela época se exigiam tais sacrifícios. E como fazer sacrifícios sem os seus animais? Que terrível tentação há de alterarem a ordem da adoração, os princípios básicos do culto a Deus, conforme estava determinada na lei. Hoje, muitos têm caído na tentação de alterar as coisas deixadas escritas. Deus ordenou por escrito para que ninguém pudesse alterar, mudar. E aí a gente hoje percebe a mudança claramente, porque a palavra de Deus não muda. Mas os homens vivem dizendo, os tempos são outros. Mas não, fique com a Bíblia, fique com a palavra de Deus. Eu sempre digo que ela está mais firmada do que os céus. Deixem os rebanhos, conforme foi a proposta de Faraó, a quarta proposta, é um convite à avareza, um convite à infidelidade, um convite à desobediência. Ananias e Safira parecem ter aceito tal proposta. E deu no que deu. Você sabe o que aconteceu com os dois. O princípio da contribuição está incorporado ao nosso sistema de cultuar a Deus. Mas muitos dizem, vamos abandonar o sistema. Abandone. Siga o teu coração. Mas lembre-se de uma coisa. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E perverso, mais que todas as coisas. Amados, se não podemos servir a Deus com nossas possessões, tampouco poderemos servir-lhe com nossas afeições. O rebanho tem de ir no afã incansável de suprimir parte do código de nossas obrigações para com Deus. Satanás está
por trás da proposta de Faraó. Por quê? Porque ele está querendo nos dizer: dá o teu coração e só. Deus só quer o coração. Mas a Bíblia diz: em tudo sejam santos. Ou em tudo sejais santos. No corpo, na alma e no espírito. Em tudo. Em todas as coisas. Mas Satanás está dizendo: não, Deus só quer o coração. E muita gente está acreditando na mentira de Satanás, está esquecendo que ele é mentiroso desde o princípio. E esta é a fórmula de fabricar crentes ladrões e infiéis. Se separamos Deus de nossos bens, de nossa fazenda, de nossa casa, de nossos negócios, estamos separando Deus do nosso lucro e de nossa prosperidade, do nosso salário e do nosso viver. Estamos separando ele de nossa vida. Eu me lembro que uma vez eu tentei ter, porque durou tão pouco tempo, uma pequena mercearia. E eu emprestei umas caixas com vasilhames de refrigerantes para um outro irmão que tinha uma outra mercearia, bem maior do que a minha, bem maior. E ele não me devolvia de jeito nenhum. Eu fui pedir a ele de volta, que eu estava precisando. Ele disse: não, vou devolver não. Eu falei: mas você não é irmão? Aí ele virou para mim e disse assim: irmão, eu sou irmão na igreja, aqui fora é negócio, negócio é negócio. Eu vou ficar com elas. E ficou. E aí disse: negócio é negócio. Mas crente, irmãos, o verdadeiro cristão é cristão em qualquer lugar. Deus está em toda a sua vida, em toda a minha vida, em toda a nossa vida. A resposta de Moisés parece vulgar, mas é especialmente espiritual e corajosa. Moisés, eu acredito, olhou bem dentro dos olhos de Faraó e disse: nem uma unha ficará. Êxodo 10, 26. Nem uma unha ficará. Então, em nossa meditação de hoje, podemos chegar a uma seguinte conclusão. Nesta grande batalha espiritual da vida cristã, meus amados, eu convido você a seguir a orientação do nosso Moisés espiritual, Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Eterno, o Criador, e rejeitemos todas as aviltantes propostas de Faraó, ou seja, Satanás, e que seja nossa a vitória, desde agora e para todo sempre. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém comigo?